Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Meu nome é Rodrigo Rosa, sou diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Estou aqui com dois convidados que eu gosto muito. É Alcindo, da CAF Consultoria, tudo bem? Um dos nossos parceiros. E Ivan, o terrível, também um dos nossos parceiros aqui, representando a CAF Consultoria. Hoje nós vamos falar, né, Alcindo e Ivan, sobre a ASUS, né, que é uma nova parceria que a CAF está agora para apresentar os colegas associados do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, mais um produto interessante. E falar sobre fundos previdenciários, né, Ivan? Vamos debater um pouco, né? Vamos embora. Vamos começar pelo que, Alcindo? Você que é o... Vamos lá, doutor Rodrigo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né, num podcast, falando diretamente para os médicos do CIMEP. Falar um pouco da ASUS, né? A ASUS, ela vem com uma proposta diferente. Eu estou no mercado exatamente há 28 anos, no mercado de segurador, pelo 20 anos, né? Eu fiquei dedicado a um player, né, que foi exatamente a Mongeral, o MAG, e a gente vem nessa carreira solo há 8 anos. E há exatamente 1 ano e meio nós tivemos aí a oportunidade de ser convidado pela ASUS, né, que ela vem com um viés totalmente diferente, né, uma empresa, uma Insutec, né, e a gente tem a legislação brasileira que muitas das vezes impede, né, você tem que ter uma SUSEP, você tem que ser uma seguradora, e dentro disso ela traz 2 gigantes mundiais, né, seguradoras como a Munic e a Suíça Re. E a Suíça Re é hoje a sócia, né, junto com a Excelsior. Então a Suíça tem 70%, os outros 30% da Excelsior, e dentro dessa parte da Excelsior tem exatamente a ASUS Seguro. E dentro dessa proposta, doutor, a gente vai falar muito, né, e principalmente, né, para um médico, né, para que ele entenda o que significa ASUS. Perfeito, então vamos falar da importância do seguro de vida, né? Principalmente uma pessoa que está iniciando a sua carreira, né, Alcindo? É muito importante, né? Porque a pessoa que está iniciando a carreira não tem um patrimônio formado, então não tem ao que recorrer. Caso a sua família precise, caso ele venha a falecer, né, a família precise, ou caso ele tenha uma incapacidade, que ele precisa de algum ganho para se sustentar até conseguir organizar a sua vida, né? Claro, claro. E até a gente tem dentro do mercado, né, que já é conhecido por todos, o DIT, que é a diária de incapacidade temporária, né? A ASUS, ela traz uma proposta diferente, ela vem com o RIT, que é a renda, com algumas características bem diferentes quando a gente fala exatamente desse momento de afastamento. O RIT da ASUS, ele vai até 2 anos e ele cobre em todo o globo terrestre, diferente dos outros players. Então, quando a gente fala de seguro de vida, né, e hoje, quando a gente pensa lá de que o médico... Vivemos aí há 5 anos atrás um momento muito complicado, naquele momento pandêmico, né? Então, quantos profissionais que perderam suas vidas lá no front? E a gente percebe que cada vez mais há eu diria, um interesse maior, né, das pessoas protegerem, ampararem quem eles mais amam na vida, né? E aí a ASUS vem com isso, né, de uma forma disruptiva, né, trazendo não existe na ASUS papel. É tudo na palma da mão, né, para o médico, e eu acredito que isso gera uma segurança, né? Pra você ter uma ideia, hoje já estamos com 80 bilhões, né, a ASUS, de capital assegurado, ou seja, de famílias asseguradas. Temos 10 mil parceiros hoje, né, corretores no Brasil todos, e aproximadamente quase 80 mil famílias em 5 anos, doutor, assegurada com a ASUS. Então, isso faz toda uma diferença. E 38 milhões de seguros pagos, de prêmios pagos, ou seja, daquilo que a gente chama de benefícios retornando para as famílias. Perfeito. Excelsior e essa seguradora alemã são seguradoras muito bem capitalizadas, e isso dá uma segurança, né, a pessoa que contrata esse seguro. Porque quando a gente fala da Munic e da Suíça, são as 2 maiores resseguradoras do mundo. A Suíça, ela é parceira, ela é sócia mesmo na operação no Brasil, por conta da SUSEP. Então, 70% da Suíça, onde está realmente a ASUS inserida, e 30% exatamente da Excelsior, né? A Excelsior tem 80 anos, e quando a gente pensa em investimento, já foram captados em 5 anos 260 milhões de investimentos. 6 milhões de dólares foi feito pela Munic, que é a maior resseguradora do mundo. E recentemente, há 4 meses atrás, houve um investimento de um grupo, né, de tecnologia, que é a Light Truck,
que investe 170 milhões. Isso foi colocado em todas as revistas especializadas, né, principalmente de economia, desse investimento. Então, significa dizer que a ASO vai nessa pegada. Então, é importante que o médico, é importante que quando ele for abordado por um dos nossos consultores, ou até de outros players, ele dê atenção e procure, né, entender a ASOS. E ela tem uma proposta muito diferente para o médico, principalmente no seguro de vida, doutor. Diga aí. Quando a gente olha hoje, né, que a gente vai falar, né, e eu tenho outros players que eu trabalho, mas quando a gente fala de pecúlio, que a gente fala de seguro, realmente ele é o mais barato. Não tem como comparar. É só fazer, né, você pegar lá dentro de uma faixa, dentro desse etarismo que a gente fala, né, onde se encontra o médico, na idade que se encontra, e nos consultar, né, sem nenhum tipo de compromisso, para que a gente possa estar prestando uma consultoria com todos os consultores que fazem parte hoje da ACAF. Perfeito. Então, além da digitalização, que é um diferencial da ASOS, o diferencial outro é que eles têm um prêmio menor, né? No seguro. Exatamente. Você paga um prêmio menor. Paga um prêmio menor. O seguro de vida. E a questão do DIT, né? Que todos os médicos já conhecem. Eu lembro que quando eu trouxe isso para cá, mais ou menos uns 13 anos atrás, doutor, as pessoas não acreditavam, né, no DIT, porque era uma diária de capacidade temporária. Como é que é isso? Na época começamos a cobrir renda até que R$10 mil, e hoje já tem player falando, cobrindo até 40 mil. E o HIT da ASOS, ele tem uma proposta diferente, né? Por exemplo, o médico, para estar afastado, na maioria dos players, eles têm 7 dias de franquia. Na ASOS tem um diferencial muito grande, porque se ele ficar 11 dias, né, afastado, ou seja, a partir de um atestado, ele recebe de forma retroativa. Nos outros players, como ele tem uma franquia reduzida, se ele ficou 10 dias, se ele ficou 11, ele só vai receber 4 dias ou 3 dias. Sim. No caso da ASO, é retroativo. Ele vai receber os 11 dias. Perfeito, muito bom. Então vamos agora mudar um pouco, vamos para Ivan agora. Rodrigo. Vamos falar agora sobre os fundos previdenciários, né, Ivan? Acho que só Alcindo é sempre muito feliz, né, nas palavras, a experiência toda de mercado. É incrível como anda um lado a lado, né? Hoje a gente está muito... há uma prática no mercado, né, de uma linguagem até americana, side by side, lado a lado, né? Onde você coloca numa situação da importância da ferramenta do planejamento financeiro, e a gente fala um pouco também, por que não, da questão da previdência privada, mas a gente coloca na situação também de uma complementação de uma pólice de seguro de vida. A gente precisa compreender hoje nesse cenário do mercado que existe o seguro em vida, que busca exatamente o gancho que você falou, na proteção do médico que está adentrando ao mercado de trabalho, e hoje ele não tem ainda um patrimônio formado. Mas quando a gente coloca numa situação dos riscos sociais, quando a gente coloca numa situação de um fato inesperado, né, eu costumo dizer que o seguro ele não é feito para dar dinheiro, ele é feito para suprir uma necessidade que foi deixada. Tanto por um acometimento por um acidente, tanto como um acometimento por uma doença, por uma cirurgia eletiva, né? Mas recebendo a apólice do seguro contratado, vai ser fatalmente a manutenção dos demais investimentos. Sendo ele na previdência privada, sendo ele nos investimentos que o médico adentrem, de pensar na seguinte situação: eu adentrei no mercado de trabalho, e agora? O que é que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? Obviamente que a gente vai pensar logo em realizar os sonhos, né? Adquirir bens. Mas será que eu estou preparado para exatamente essa sazonalidade de um imprevisto? Né? Então, quando a gente traz essa questão da parte do seguro, quando a gente traz para a questão da previdência privada, a gente coloca no seguinte ponto. Hoje é uma ferramenta, né, de um planejamento financeiro, onde você pode construir numa previdência privada um acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital ele vai servir a depender do suitability, né, do qual vai ser o perfil daquele investidor, daquele médico, que é o que nós estamos levantando aqui essa bandeira. Vai ser conservador, vai ser moderado, vai ser agressivo. Então, essa anamnese que o próprio médico faz quando está de frente ao paciente, os consultores financeiros também precisam entender esse mercado, precisam entender o perfil daquele profissional para que a gente faça um direcionamento de uma certa forma de que, dentro do teu perfil de investidor, a gente vai trabalhar nessa estratégia. Mas a tua estratégia é em que sentido? É de curto prazo, curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo? Então a gente vai até fazer um paradoxo,
talvez eu possa falar como economista por formação, de entender que mesmo você tendo um perfil conservador, de médio a longo prazo, a renda variável ela sempre vai ser mais interessante. Mas a gente precisa explicar por que a renda variável é mais importante, mostrando graficamente, né, mostrando de uma análise fundamentalista, quando a gente pega também alguns cenários, alguns perfis de investidores que são mais técnicos, que têm uma certa compreensão no mercado, né? A gente pode falar até do senhor, né, que tem uma situação como médico, né, mas ao mesmo tempo vem estudando, né, até o ensejo, né? Vou quebrar um protocolo aqui, lhe dar os parabéns por você ter a certificação do CEA. Acho que é muito importante a certificação da Ambima, né? Para você compreender de uma visão macro, uma visão holística de mercado, quando você coloca, até para repassar para os seus colegas, para os seus amigos médicos, a importância de um trabalho, de um planejamento financeiro, de um planejamento sucessório. Então, quando a gente entra nesse mercado de fundo de previdência privada, a gente vai olhar também a política fiscal. A gente vai olhar também ferramentas como VGBL, PGBL, né? Que danado é isso, essa sopa de letrinhas que a gente costuma falar, né? Vida gerador de benefício livre, plano gerador de benefício livre, né? O que significa? Eu costumo dizer que o investimento mínimo é o mesmo para ambos os fundos, né? É o mesmo para ambas as modalidades escolhidas pelo médico, pelo investidor, se PGBL ou se VGBL. Mas o que vai mudar em relação à escolha do PGBL ou do VGBL? O sindicato hoje levanta muito a bandeira da pejotização. Se a gente pegar um perfil que tenha uma CNPJ aberto, fatalmente ele vai ser direcionado para um fundo de previdência após o suitability, ele vai ser direcionado para a modalidade VGBL. Porque, em tese, ele não tem uma declaração completa, ele teria uma declaração simplificada. Sim. Mas quando a gente pega um médico que ele já tem aquele viés do funcionalismo público, né, obviamente ele já paga um imposto. Ou uma carteira assinada. Ou uma carteira assinada sendo CLT, ele já paga um imposto diferente de uma pessoa que tem um CNPJ. Então, automaticamente, ele vai ser direcionado para um PGBL. Né, e, por fins, quando ele vai sentir essa diferença quando, de fato, ele for auferir aquele investimento que ele fez há décadas atrás. Então, nesse momento que ele está auferindo o resgate daquele investimento que ele fez, aí o governo federal vai virar e vai dizer: lembra que tu tiveste uma dedução fiscal no imposto de renda por tu ter tido uma modalidade PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre? Lembro. Então, agora, por lei, 10%, a depender da alíquota escolhida, se é progressiva ou se é regressiva, né? Se é progressiva ou se é regressiva, ele vai ter aquela taxação escolhida naquela época, que faz parte desse processo, esse trabalho, do planejamento financeiro. Que eu acho um benefício incrível, né? Porque você deixa de pagar 27,5% para daqui a 10 anos pagar 10%. E aquele dinheiro vai gerar rendimento. Exatamente. Aquele dinheiro que seria perdido, né? Que você entregaria para o governo. Exato, exatamente. E aí tem aquela regrinha, né, do sistema PEPS, né? Primeira que entra, primeira que sai. E é muito interessante isso, até você comentar, né? Sim, perfeito. Acho que a gente puxa nesse mercado, esse mundo, né, que o mercado financeiro ele permite, né, sempre falando da importância, né, de compreender as nuances de mercado, né? E sempre visando, doutor, que quando a gente leva ao investidor, né, ao segurado, ao proponente, eu costumo dizer que quando você faz uma proposta de seguro, você ainda não é segurado. Você está propondo à seguradora uma aceitação do teu risco. Quando você faz uma previdência privada, você está tendo um planejamento sucessório, um planejamento financeiro de um investimento, que aí você vai delimitar se é de médio, de longo prazo. E aí, quando a gente pensa da seguinte situação, de você continuar esse pensamento de uma apólice de seguro somado com a questão da previdência privada, imagina que hoje a gente tem sonhos, a gente tem objetivos. Se acontecer um fato inesperado, ele vai atrapalhar o principal objetivo, que é de uma aposentadoria na previdência privada que você está construindo. Uhum. Será que eu estou preparado hoje para dilapidar o meu patrimônio, para a partir daí gerar uma liquidez para um fato inesperado ocorrido? Entendi. Então, esse acompanhamento que a gente precisa ter
principalmente não pensar só nessa questão, mas o médico que está adentrando no mercado financeiro agora, que está adentrando no mercado de trabalho, ele tem um perfil. Quando ele entra para a residência, esse perfil tende a estar uma arrefecida, por conta do tempo que não tem para gerar um recurso financeiro que ele já estava gerando antes de adentrar na residência. Mas quando ele sai especializado, tendo um recurso financeiro maior, o perfil dele mudou. Acompanhamento que é preciso ter desde quando ele adentra no mercado do trabalho, ele também vai ter ao longo do processo que ele está. O perfil dele muda, né? O perfil dele, ele vai construir família ou não vai construir família, conservador no começo, tornou-se mais agressivo. A economia por si só, ela sofre mudanças, né? Antigamente a gente brincava para dizer que a gente tinha que sair para matar um leão por dia, né? Hoje a gente tem que sair para matar 2, porque uma inflação já teve o trabalho de comer, né? Então nessa situação a gente pensa da seguinte forma: eu preciso também estar equiparando os meus investimentos na previdência privada, até para estar acompanhando lado a lado com o termômetro da economia, né? Taxa Selic, hoje temos uma taxa de 2 dígitos. O país Brasil sempre vai ser um país emergente quando a gente fala nessa questão, e isso interfere diretamente nos nossos investimentos. Mesmo que eu tenha hoje um perfil feito lá atrás, no que você falou, que muda bastante o perfil do investidor, ele também tem que mudar em relação à mudança do cenário econômico. Então é preciso estar acompanhando lado a lado essas mudanças, chamando para uma reunião, olha, mudou aqui, mudou o teu perfil também, o que é que a gente vai fazer agora, qual vai ser o direcionamento? Então todo esse trabalho é o que a gente leva, né, para o médico, para o investidor, para a gente estar acompanhando o processo de suas mudanças que estão sempre sofrendo grandes metamorfoses. Perfeito, Ivan. Viu, Alcindo? Eu também concordo com o que o Ivan falou. Por exemplo, se você tem um perfil conservador, você faz um fundo previdenciário via PGBL, conservador, em renda fixa. Pô, tu ganha de saída 17,5%. Sim. Porque os 27,5% tu deixa de pagar e os 10% que tu vai pagar ali depois de 10 anos na tabela regressiva, né? Fora isso, se acontecer algo inesperado com você e você vier a faltar, vier a morrer, você deixando no PGBL como beneficiário seu filho, esse dinheiro não passa nem inventário, vai direto para ele. Perfeito. Então você sabe que às vezes o inventário fica lá parado alguns meses, sim, a família não tem aquele recurso para sobreviver naquele breve período, né? Liquidez, né? Enquanto se você tiver um PGBL, já entra direto na conta do beneficiário, o dinheiro vai cair direto. E o seu beneficiário vai economizar de 10% a 20% com os custos do inventário, né? O ITCMD, né? ITCMD mais honorários advocatícios, sim, custos cartoriais. Sim, sim. Eu fiz uma pesquisa que é uma média a nível nacional de 10% a 20%, que é o gasto no inventário. Então, se você tiver, de repente, um PGBL de 1 milhão, sim, você vai poupar de 100 a 200 mil caso você venha a faltar e esse plano vá para o seu beneficiário. Então, tem vantagem na entrada e na saída. Eu, particularmente, sou muito fã do PGBL, do VGBL. Eu acho que são instrumentos, né, muito bons da Previdência. Isso. Nelson. Claro, doutor. E até trazendo um pouco, né, quando o senhor falava, de novo, né, essa vantagem, eu sempre um dia disse, qual a vantagem de você ficar mais velho, né, quando a gente passa dos 60? Eu digo, é saber um pouquinho mais. E aí eu aqui pensando, quando o Ivan estava trazendo aqui, né, para a gente esse conceito, né, da Previdência, e eu acredito que você, médico, né, tem essa oportunidade de estar escutando. Eu lembro que veio do CIMEP, há quase uma década e meia, um pleito de uma cobertura que hoje, né, cada dia mais, esses players, essas seguradoras se aperfeiçoando. Por quê? Que chama-se doenças graves, Ivan. E eu estava aqui pensando que isso nasceu no CIMEP, né? Vanguardista, como sempre, que o CIMEP sempre, a gente sabe disso, das bandeiras que o CIMEP defende, e eu estava aqui exatamente pensando nisso. Esse doenças graves foi um pleito que eu levei aqui de Recife, né, na época. Eu era diretor dessa seguradora e foi desenvolvido lá atrás. E se olhar hoje para doenças graves, a ASUS acaba de lançar um doenças graves que eu posso reputar que está entre um dos melhores do mercado. Quiçá o melhor do mercado. Quiçá o melhor do mercado. Então, e eu estava aqui me remetendo isso a um passo. Na linha do tempo, né? Vocês falando e me lembrando, digo, nossa, isso surgiu de um pleito,
lá atrás, há quase uma década e meia, do sindicato. E a alegria que a gente teve, né? A gente sabe o quanto isso é importante para o médico, a questão das doenças graves, e de uma forma vanguardista, né? Eu vou dar um spoiler aqui, doutor. Talvez a gente tenha um produto da ASUS aí que vem revolucionar o mercado. Quando a gente fala de doenças graves para crianças. Porque a gente sabe o que é isso. O senhor é médico, sabe muito bem, né, o que significa isso. Então, para nós que estamos aqui, né, que fazemos esse trabalho de consultoria, trabalho de parceria, né, a ASA acabou também de lançar no mercado, né, segurador, um produto chamado IPT, né, que não existe nada igual. Invalidez. Uma invalidez que não existe nada igual. E a gente tem fontes, outro dia desse analisando, né, uma fonte que vem do INSS, né, que muitas das pessoas ficam inválidas, por incrível que pareça, até os 30 anos. Porque é exatamente nesse momento que as pessoas se sentem imortal. São os imortais. Né? Então, você médico que está nos escutando hoje, né, quando a gente pensa numa invalidez, a gente olha que não pode acontecer. Sim. Mas isso, né, dentro dessa fonte que eu tive do INSS, esse estudo, como isso nos assusta. Né? E eu que tenho filhos nessa idade também, né, me preocupo muito, às vezes a gente fica, né, tentando cortar um farol alto para que ele veja, mas eles, não, o senhor também tem medo de tudo. Não. Às vezes é o que a gente tem da experiência. Então eu queria trazer exatamente isso, essa invalidez, né, que eu reputo hoje como falou bem o Ivan, né, quiçá não seja melhor, e essa IPT, que é outra invalidez, que não tem nada igual, porque eles levaram quase 3 anos para lançar a ASUS. Como eu falei, é uma forma disruptiva do que tem do conceito do mercado, principalmente o mercado segurador. Então é pensar nisso, né? Essas coberturas, elas se completam, doutor. Né? Na hora que você está pensando, né? E eu tenho 4 filhas mulheres. Então, muitas das vezes, chegar para uma das minhas filhas e dizer, olha, em vez de você trocar essa bolsa, né? Às vezes tem 10 pares de sapato, né? Para um... tem 2 pés, né, doutor? Eu não sei quantas bolsas. E eu falar para ela, o que é o caráter, a natureza da previdência? Né? É você renunciar hoje para ter um consumo maior em detrimento do futuro. E que é muito difícil, né? Eu, como eu falei, né? 4 filhas mulheres, 2 netas, né? Mulheres, e aí 1 filho homem, né? E aí eu fico pensando exatamente nisso. Dentro de casa é um grande laboratório. Quando eu digo para ela, você tem que renunciar hoje em detrimento do seu futuro. E o caráter, a natureza, Ivan, da previdência privada, ela é exatamente esse. Não tem outro jeito. Então você está renunciando hoje, mas de ter essa segurança no futuro. E ao mesmo tempo, quando você constrói essas suas reservas, né, quando a gente fala de um PGBL, de um VGBL, a gente precisa pensar, né, não esses que a gente fala, né, que são as intempéries da vida, né, que é o imponderável, né, como eu falei. No INSS, se você pesquisar, até 30 anos, é o maior índice de invalidez. E muitas vezes da forma, do esporte, da forma como uma pessoa, às vezes, se coloca diante do risco. E é exatamente isso, né? A seguradora, né? Seu cunho, sua natureza, por ser social, também é se preocupando com esses riscos. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa, sabe, assim, gratificante estar aqui com o senhor, né? Que a gente gravou uns podcasts, né, alguns anos atrás, e a gente já falava sobre isso, né? Exatamente do que significa essa parceria da CAF com o Sindicato dos Médicos. Eu acho que aproveitando, né, doutor Rodrigo, o gancho que você puxou da questão do ITCMD, de todas as taxas de cartório advocatício, né, puxando também um gancho do Alcindo, a questão da previdência privada, né, a apólice do seguro, ele vai servir exatamente para você ter uma liquidez imediata, né, para o familiar receber aquele recurso contratado em vida, para você ter uma liquidez até para ter acesso às custas cartoriais, aos custos processuais, custos do próprio advogado, né, e adentrar ao patrimônio familiar construído lá atrás, né. Hoje a gente vê muitas situações de famílias que estão em dificuldades financeiras. Primeiro porque não teve, né, um discernimento, né, o fato de discernir a questão de trabalho na questão financeira, de um planejamento financeiro. Lá atrás, né, quando estava entrando nesse mercado, e aí a gente pensa que muitas famílias, muitos patrimônios estão em espólio, né, estão perdendo, estão desvalorizando, porque a família não tem o recurso financeiro para
acessar esse o patrimônio, né? Quando a gente coloca também na questão dessas coberturas novas que o mercado vem trazendo, eu sempre fui muito fã do oligopólio, né? Acho que o monopólio a gente deixa um pouco de lado. E quando a gente pensa nessa questão macroeconômica, quando a gente enxerga esse meio, a ASUS ela vem revolucionando o mercado segurador. E isso faz de muito bom grado, porque forma com que a própria pressão do mercado desenvolva outros produtos ou melhorem os seus produtos. E só quem tem a ganhar é o segurado, é o investidor. Então, quando a gente enxerga sobre a questão de doenças graves, hoje é muito comum, né? Infelizmente, né, um assunto sensível, faz parte da estatística, mulheres entre 30 a 44 anos de idade desenvolvendo esclerose múltipla. E você tendo uma apólice de seguro, tendo ela a cobertura de doenças graves, que a gente chama nesse mercado como riders, você tem mais tranquilidade para enfrentar a doença. Você tem mais recursos, né? Que bom que o nosso SUS, né, ele oferece a medicação gratuita, né, faz um trabalho até de levar a medicação na casa daquela pessoa que está acometida, que foi diagnosticada, mas ainda precisa de mais recursos, né, para você ter um tratamento, né, qualificado, um tratamento mais direcionado. Quando a gente vem para a questão de doenças graves que está em lançamento, doenças graves infantil, é um assunto muito sensível para a família, a gente entende, mas a medicina, o médico passar o diagnóstico para a gente que está desse lado de cá, também é muito sensível. E deve ser barato, né? Porque estatisticamente é muito difícil uma criança ter algum problema sério de saúde, então acho que isso vai baratear o produto, né? Mais uma vez, isso foi mais acessível, muito assertivo, né? Nas palavras. Seu Cindo, ele traz também a questão da apólice de mercado, né? O porquê que o seguro da ASUS hoje ele é mais interessante financeiramente para a própria questão de outras empresas que estão no mercado. Porque quando a gente pensa em valor do seguro, a gente vai ter um valor quando a gente precisa. Até enquanto a gente está contratando, é um bem intangível. A gente não consegue discernir a importância de uma apólice de seguro de vida. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, tudo isso impacta de uma forma que a gente fica até sem chão. Mesmo que seja, né, uma entorse, uma própria fratura, mas quando você se coloca numa situação de você depender do outro, de você estar num estado de convalescência, você está afastado, né, quando o seu Cindo fala sobre a questão de doenças graves, eu posso dizer que eu tenho um exemplo, né, são 11 anos de mercado, 11 anos de estrada na parte de seguros de vida. Tem muitas apólices de mercado que valem muito a pena. Aquele médico que está ouvindo, que já tem uma apólice de seguro, vamos acompanhar essa mudança de perfil, vamos acompanhar essa mudança de patrimônio e ver se vale a pena ouvir, contratar uma nova apólice, né, enquanto nós temos a maior moeda, que é a nossa vida, a nossa saúde. A partir do momento que a gente tem uma pré-existência, já dificulta a contratação dessa apólice de seguro. Puxando um gancho sobre a importância de doenças graves, eu tenho esse exemplo, e um exemplo que para mim também é muito sensível. Uma pessoa, uma segurada, ela teve um diagnóstico de um câncer, um tumor na mama. E esse diagnóstico ele foi dado como borderline. Ele estava quase na linha BIHARD, porque ele já estava atingindo o nível 5, que é a característica para ter esse laudo como um diagnóstico de um câncer maligno. E existe a apólice de seguros que, infelizmente, não cobre câncer no estágio leve, não cobre câncer no estado moderado, só cobre câncer no estado grave. E a gente tem também essa experiência do mercado. Hoje a ASUS ela vem com essa disruptura de mercado, trazendo benefícios como doenças graves, cobrindo leve, cobrindo moderado, cobrindo agressivo. Ótimo. Né? Então, nessa situação, se fosse outras apólices de grandes empresas do mercado hoje, que só cobrem doenças graves no estado do câncer, o estadiamento do estado grave, né, uma correção, o estadiamento no estado grave da doença, não teria, porque ele estava na fase borderline, então ele seria mediano, né? Como também até situações de carcinoma in situ não cobre. Então é importante que o segurado que já tem a cultura
de uma pólice de seguro, de uma proposta de previdência privada, ele está de fato acompanhando as mudanças do mercado. Assim como a medicina, ela tem várias mudanças, né? Assim como os medicamentos, os congressos estão aí exatamente para estar vocês derramando desses conhecimentos, né? O mercado atualizando conhecimento. O mercado financeiro, o mercado securitário, ele também sofre mudanças diárias, e que bom que isso está acontecendo. Isso desperta, isso leva até uma acessibilidade de você ter uma pólice de seguro, que muitas das vezes eu costumo até pensar que muita gente não entende a importância no hoje de uma pólice de seguro de vida. Mas fatalmente, quando ocorre o inesperado, quando ocorre até a certeza da vida, que é o falecimento, o descanso, pergunta, ele tinha uma pólice de seguro que deixou para a família? E você tem hoje uma pólice de seguro para se proteger? Você hoje já tem um planejamento financeiro de ter uma previdência privada, para que lá na frente você tire o pé do acelerador e possa trabalhar menos, porque você já tem uma boa reserva construída, para a gente não ter que depender somente da previdência social. Que a tendência é quebrar. Infelizmente. Não sei se na minha geração ainda, mas rapaz, eu ouvi falar, por exemplo, assim, viu? Só fazendo um comentário aqui, Previdência Social e INSS é a maior das pirâmides e é patrocinada pelo governo federal, né? Mas o governo federal pode, né? Agora, se eu fizer isso, eu sou preso. Claro. E a gente sempre fala um pouco, né? Eu queria trazer algumas coisas que vocês falam, eu fico pensando, não sei se é de conhecimento de todos, mas foi através do CIMEP que nós lançamos, há exatamente 6 anos atrás, né, o primeiro fundo de previdência nordestino. Você sabia disso? Foi através do Findes, que é exatamente em parceria com a Finacap. Foi o primeiro. Lançamos ali na Associação Médica, aqui na Oswaldo Cruz, né? Foi feito esse lançamento, que é um da Finacap. Foi o primeiro. Era administrado pela Petros, não? Não, é administrado pela Finacap. Finacap foi Finacap, o primeiro, a gestora, né? Era que a gestora nós lançamos em parceria com a Icatu. E foi para nós assim um motivo de muita satisfação, de muito orgulho, né, desse lançamento. E o CIMEP fez parte disso, para o senhor ter ideia, né? E quando a gente fica aqui, né, não é que é aquela história, né? De novo, né? Na linha do tempo a gente vai acumulando tantos fatos, né? E quando o Ivan trazia, né, essa questão do seguro, da importância, né, de você amparar, de você proteger, né, os seus, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de previdência, eu digo, nossa, foi o primeiro fundo nordestino, foi lançado via CIMEP. Na captação começou, hoje já passa aí, eu acredito, mais de 200 milhões de captação, né? Mas começou esse fundo. Mais uma vez a força do CIMEP, né? A força do CIMEP. Então, para ter ideia, então isso é importante, como o senhor traz, essa questão do sistema de pirâmide. A gente hoje está num momento, né, que a gente se preocupa muito quando a gente fala de governo federal, fala de tudo que se remete, né? E a gente tem medo desse Xandaquistão aí, né? Ou seja, esse país que a gente vive hoje. E como o senhor trouxe, bem colocado, né? Eles podem realmente estar dentro desse sistema pirâmide. E a gente tem muito desafios mesmo pela frente. Essa oportunidade eu reputo como uma oportunidade única, principalmente nesses esclarecimentos. E a gente continua, né, emparcerado com o CIMEP para que a gente possa estar levando o que tem de melhor, principalmente nesses momentos. O Tesouro Nacional, sendo, já gasta mais de R$1 trilhão para cobrir o rombo da Previdência. Sim. E esse gasto só vai crescendo ano a ano, sendo que a arrecadação do governo não cresce na mesma proporção, né? Então, vai chegar uma hora que vai colapsar o sistema. Então é melhor você estar preparado, né? Eu lembro, doutor, que quando eu adentrei esse mercado, há exatamente 27 anos atrás, a gente falava naquela época, né, que a gente falava que a gente tinha aquele boom, né? A gente tinha aquele boom, aquela coisa toda da Previdência, porque ainda se tinha aí 5 pessoas, né, 4 pessoas, né, trabalhando para um aposentado. Hoje a gente tem essa paridade. Sim. E isso é muito preocupante, como o senhor traz aí, esse déficit aí, né? Porque aquele boom, né, da pirâmide lá, essa coisa está acabando, doutor. Então, significa dizer, e eu lembro que há 27 anos atrás, um dos, eu diria que é o papa da Previdência desse país, que chama-se Nilton Molina,
ele já apregoava, preconizava exatamente isso, né? O que seria nas próximas 3 décadas. Já estou aí caminhando para 28 anos depois do que ele estava apregoando lá. E a gente vê exatamente isso. Tivemos um momento muito, mas muito rico lá atrás, que era para promover uma verdadeira reforma da Previdência. Porque é um sistema de repartição simples. Né? É 1 para 1. Né? É diferente do quando você pega uma previdência privada, que cada um tem o seu copo. E você vai encher de acordo, né, com a tua disponibilidade financeira. Então, quando a gente pensa, né, eu digo, cara, vai fazer quase 3 décadas que eu escutei, né, do senhor Nilton Molina, que é o presidente do conselho, né, de um desses grandes players do mercado, ele já falava, ele já alertava para isso, que a gente estava tendo um grande momento, porque a gente ainda tinha a Previdência hoje mesmo, que só está aí. O quanto custa para o Tesouro? Quer dizer, uma hora... Né? E se é que não já está bem ali, né? Ela vai colapsar. E eu já dizia, eu escutava isso e replicava. Vai chegar uma hora que você pode ter direito adquirido na Lua, mas não vai ter. Você não vai receber sua previdência, né? E aquele sentimento que já é algumas décadas mais atrás, que o governo era sempre o grande paizão. Não, nós somos responsáveis agora. Né? Nós temos mercado, nós temos produtos para que a gente possa estar fazendo essa escolha, principalmente a previdência privada, que ela é no regime de capitalização. Sim. Entende? Diferente da social, que é um regime de departamentalização. De repartição pública. Perfeito. É isso, eu acho que... Repartição pública, repartição simples. Repartição simples. Eu acho que esgotamos o assunto, né, Ivan Alcindo? Querem falar mais alguma coisa? Eu quero, primeiro, mais uma vez, né, reiterar aqui a minha satisfação, a alegria, né, de estarmos aqui novamente, né, e que outros momentos como esse, doutor Rodrigo, possa estar acontecendo, e a gente dando esse contributo, né, nessa parceria, e que o médico que está nos vendo, que se precisar, tem aí a ACAF, consultoria, que inclusive nós estamos aí no clube, né? No clube CIMEP, e que possa estar entrando em contato conosco. Né? Temos o Ivan, temos muita gente preparada lá para que possa estar atendendo e principalmente, né, cortando um farol para que o médico possa entender, né, como ele trouxe, né, tem esse momento, mas a vida a cada 5 anos muda, a cada 2 anos, né, a gente sabe que às vezes o médico está casado, tem filho, daqui a pouco se separa, então a vida muda, como é que fica, a gente precisa redefinir isso, precisa realinhar, né, quais são os próximos objetivos, e o nosso papel é exatamente esse, né, é um papel mesmo de cunho social. Doutor Rodrigo. Rodrigo, agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto tão sensível, né, que é a vida financeira, né, a preocupação com o hoje, porque eu costumo dizer que o futuro é agora. Não adianta a gente pensar daqui a 5, 10 anos, você precisa agir agora para que lá na frente você tenha a resposta daquele movimento que você fez. Então, quando a gente coloca nesses cenários, né, a importância da previdência privada, né, sobre essa situação de um colapso financeiro, e a gente deixando um pouco de lado a política, a esquerda ou a direita, né, que infelizmente a gente vive muito nesse mundo da polarização, mas a gente precisa entender o que é que está acontecendo. A partir do momento que a gente entende isso, a gente precisa até se preocupar. Até aquele médico, né, que já tem hoje uma estrutura de um funcionalismo público, de uma aposentadoria, mas será que esse padrão de vida do hoje que ele tem, será que não vai mudar daqui a sua aposentadoria? Né? Então a gente costuma entender que o futuro é agora. E a maior moeda para você comprar, né, uma apólice segura é a sua saúde no hoje. O recado que eu teria para dar para os colegas que assistem esse podcast é: não terceirize o seu futuro ao governo e à Previdência Social. Exato. Seja o INSS, seja as previdências do Estado ou da Prefeitura. Faça você mesmo, construa você mesmo seu futuro. Exato. Não confie aos outros. Exato. Em relação a seguro de vida, é o seguro contra a ruína. Sim. Então, se você ainda está, principalmente para quem está no começo da carreira, se você não fizer esse seguro contra a ruína, você pode ter reveses muito sérios na sua família. Então, é isso. Pense nisso e procure os nossos parceiros aqui da CAF, que eles vão lhe orientar sobre os melhores instrumentos para se proteger dessas duas situações. Ivan, obrigado aí pelo podcast, pela participação. Uma satisfação estar aqui com o senhor. E é isso, galera. O sindicato